Oi mamães, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o processo de tirar a chupeta. E o que pode parecer um bicho de 7 cabeças para nós, às vezes para as crianças é muito mais fácil de lidar do que a gente imagina. A gente se acostuma e acaba utilizando a chupeta como um amuleto, realmente para acalmar a criança. Eu vou dar para vocês 5 dicas para facilitar esse processo, tá? Dica número 1, coloquem uma meta. O ideal é que a gente utilize a chupeta até no máximo 2 anos, para ter um prejuízo menor em relação à arcada dentária e em relação à parte psicológica. Isso é o que recomendam os pediatras e os dentistas. Porém, nessa fase de 2 anos tem uma série de mudanças acontecendo na vida da criança. Normalmente coincide com o processo de desmame, de adaptação na escola, de desfraude, e aí os psicólogos não recomendam que aconteçam muitos processos juntos, tá? Então, a gente pode utilizar um limite, que o prejuízo não é tão grande, pelo que eu consultei os próprios pediatras também, até no máximo 3 anos. Então essa é a primeira dica para vocês. Coloquem uma meta e trabalhem em cima disso. Dica número 2, limitem o uso. Essa dica eu dou, na verdade, até para as mães que têm crianças menores que essa idade e utilizam a chupeta. Tenta já começar a limitar o uso. Tenta utilizar a chupeta mais para dormir, em locais específicos. Tentar deixar a criança ficar o menor tempo possível do dia com a chupeta. Se isso não foi possível para você no começo do processo, seu filho já está com 2, com 3 ou até com mais, o que eu aconselho para você, a primeira etapa é você começar a limitar esse uso. Combina com a criança os locais onde ela vai poder usar a chupeta, os horários. Ela já tem, a partir dos 2 anos, uma idade para compreender, que você explica para ela que a chupeta entorta o dente, atrapalha você entender o que ela fala. Então, durante os momentos que ela estiver acordada ou durante o horário da escola, combine com a escola. E aí, dentro da sua realidade, tenta deixar a criança fazer parte do processo. Ela vai guardar a chupeta em um local onde ela sabe onde está e durante aquele momento que você combinou com ela, ela não vai utilizar a chupeta. Aí você já vai reduzindo esse uso, tá? Aqui com a Maia eu não tive tanto essa questão, porque ela já não usava muito a chupeta durante o dia, usava muito pouco, tá? E não usava na escola. Então, pra mim, essa parte foi um pouquinho mais fácil, tá bom? Dica número 3. Percebam os sinais da criança. Aconteceu uma coisa engraçada, eu vou contar para vocês a minha experiência, para vocês verem que às vezes a gente realmente não percebe os sinais da criança. A Maia usava essa chupeta de silicone e ela começou a estragar realmente a chupeta, rasgar, morder e rasgava. Eu ia lá e comprava mais. Rasgava, eu ia e comprava. E aí até que uma pneumologista, que a Maia vai, falou: mãe, você não tá percebendo que ela tá te dando um sinal, ela não tá mais sugando, ela tá mordendo, ela não tem mais necessidade da chupeta. Eu falei: mas ela ainda tá passando pelo processo de desfraude. Para quem não vê o vídeo do desfraude, eu vou deixar o link aqui abaixo, mas a Maia demorou um pouquinho no desfraude do cocô. Enfim, ela falou: não, mas calma. Ela consegue as duas coisas ao mesmo tempo. Tenta. Eu tentei e realmente deu certo. Então percebam os sinais. Se a criança começou a estragar a chupeta, perder, deixa ir sumindo, deixa ficar só uma. Porque talvez ela não esteja precisando mais tanto da chupeta, né? E aí ficando só uma é mais fácil. A quarta dica que eu dou para vocês, deixar a coisa lúdica, tá? Abrindo um parênteses em relação a isso, algumas amigas sugeriram: fura a chupeta, passa a borra de café. E eu, nada contra, como cada técnica que cada um utiliza, que funciona, mas eu não quis. Eu quis deixar uma experiência lúdica e prazerosa para ela. E essa é a dica que eu dou para vocês. Para isso, eu utilizei um livro. Esse é o livro. O Balde das Chupetas. Tá? Foi uma amiga que emprestou e a Maia acabou gostando bastante do livro, eu acabei comprando. Quando essa amiga me emprestou, eu li sem muita ênfase, acabei devolvendo para ela, estava preocupada com o desfraude. Quando essa médica me deu essa dica, eu comecei a ler com uma ênfase maior para a Maia.
É uma história bem lúdica, conta a historinha do Joca, a Maia gosta até hoje do livro. E no finalzinho, o Joca entrega a chupeta para o balde das chupetas. E aí, eu comecei a escutar um pouquinho a Maia, aquela questão de escutar o que a criança tem a dizer. E ela falou, eu quero dar a chupeta para o balde, mas eu quero dar a chupeta para o balde da galinha pintadinha. Ela sempre gostou muito da galinha pintadinha, ela dormia junto com a chupeta com a naninha da galinha pintadinha, que eu comprei na época do desmame, e ela se apegou muito. A naninha, ela dormia com os dois juntos. E aí eu tive a ideia de tirar os dois juntos, já que elas associavam um ao outro. Então nós encontramos um balde da galinha pintadinha, eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem. E a gente preparou toda uma história, que o balde ia chegar, que ela já era mocinha, que ela não precisava mais, e que a galinha ia voltar para casa dela, e que ia trazer um presente. E aí tocamos a campainha, ela viu que era o balde, ficou um pouco receosa, mas no fim ela aceitou, ela colocou a chupeta e a naninha. E aí é importante que vocês tirem foto para registrar esse momento, para que ela não esqueça de que ela participou desse processo, se caso ela chorar no dia seguinte, enfim. E foi uma forma bem prazerosa para Maia. A gente deu de presente para ela um pintinho, porque eu falei que ela já era mocinha, então que ela não precisava mais da galinha e que a galinha deixou o filhinho dela para ela cuidar. Então, dentro do personagem que o seu filho gostar, ou da história que você contar, seja desse livro, seja de outro livro, tenta deixar uma coisa lúdica, uma coisa que ele entenda, que ele não precisa mais, porque estraga o dente, porque atrapalha a fala, mas dentro de um universo lúdico, tá bom? E aí eu deixo a quinta e última dica para vocês. Sejam firmes. E isso foi unânime em relação a psicólogos, em relação a pediatras. Se vocês decidiram, não voltem atrás. A gente não teve problema nenhum com a Maia em relação a isso. Talvez porque a gente deixou a coisa bem lúdica, talvez porque já estava na hora certa, ela estava com 2 anos e meio, mais perto dos 3 do que dos 2 anos e meio, na verdade. E não. Pausa um pouquinho. Se vocês decidiram, não voltem atrás, tá? A Maia, a gente tirou a chupeta dela com 2 anos e 9 meses. Eu já gostaria de ter tirado um pouco antes, mas como eu falei, a gente teve uma dificuldade em relação ao processo do desfraude. E eu estava esperando finalizar esse desfraude e até que eu decidi tirar e não tive problema nenhum. Ela dormiu a noite inteira, não questionou. Então por isso que eu dou a sugestão de vocês tirarem foto, caso a criança questione. Ela questionou uma vez ou outra, eu mostrava foto, mas não chorou, não deu problema para dormir, tá? Mas a ideia é que se vocês colocaram isso em mente, já limitaram o uso lá em cima para crianças que usavam mais e decidiram, não, a partir de amanhã eu vou tirar a chupeta. Então joguem fora, guardem, enfim, mas não voltem atrás, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês em relação a esse processo. Se vocês quiserem deixar algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. Se vocês gostaram desse vídeo, lembra de curtir, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhem esses vídeos com outras mães que estejam passando por esse momento também, tá bom? Um beijo!